Em 1604, Galileu argumentou que a distância percorrida por um corpo em movimento retilíneo uniforme, no qual a velocidade cresce proporcionalmente com a distância, é dada por S igual a ct², onde S é o espaço percorrido, T o tempo decorrido e C uma constante. Quase um século depois, conta a história que um belo dia Newton observou a queda de uma maçã de uma árvore. Newton já havia formulado a teoria da gravitação universal, e por isso ele sabia que a equação que governa a queda da maçã é S igual a 1/2 de gt², onde g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é o valor aproximado da constante gravitacional, e t é o tempo. Por essa forma, se a maçã leva 2 segundos para chegar ao solo, temos S igual a 20 metros. Então podemos escrever velocidade média igual ao espaço percorrido pelo tempo percorrido igual a 10 metros por segundo. Mas estaria a maçã a 10 metros por segundo quando atingiu o solo? Evidentemente não, porque se a velocidade média é 10 metros por segundo e o movimento é acelerado, ela atingiu o solo a uma velocidade maior que 10 metros por segundo. A pergunta que Newton se fez e que determinou o ponto de partida para o que chamamos de cálculo foi: qual é a velocidade da maçã ao tocar o solo? Ou mais genericamente, qual é a velocidade da maçã em um dado instante durante o percurso? Para isso, vamos reproduzir a suposta experiência de Newton. Temos S igual a 5t². Calculamos o espaço percorrido para os tempos meio, 1, 1,5 e 2 segundos e inserimos esses valores na tabela. Agora calculamos para esses tempos os espaços que faltam para alcançar o solo. A velocidade média nos trechos é 12,5, 15 e 17,5 metros por segundo, respectivamente. Agora, chegando bem próximo ao solo, temos, depois de 1,99 segundos, a velocidade média de 19,95 metros por segundo. E depois de 1,999 segundos, temos a velocidade média de 19,99 metros por segundo. Se continuarmos a reduzir o intervalo de tempo, fica claro que à medida que a maçã se aproxima do solo, a velocidade média tende para 20 metros por segundo, ou seja, a velocidade com que a maçã atinge o solo tende a 20 metros por segundo. Esse fato singelo é a base do cálculo diferencial. O que acabamos de ilustrar foi a razão da variação instantânea, ou o limite da razão ΔS ΔT, quando ΔT tende para zero. Declaramos então que a velocidade instantânea é este limite. Matematicamente, o nome que atribuímos a este limite é derivada de S em relação a t, e é o processo de obter este limite de diferenciação. É importante observar que a velocidade instantânea é uma abstração que não corresponde precisamente a uma quantidade observável. Embora não seja justo dizer que a velocidade instantânea nada tem a ver com a velocidade média, você deve lembrar que a velocidade instantânea não é ΔS por ΔT, mas sim ΔS por ΔT quando t tende a zero. Portanto, quando velocidades são medidas, o que realmente está se medindo são velocidades médias e intervalos muito pequenos. Este procedimento nunca nos dará medidas exatas, mas no mundo real nenhuma medição é exata. Suponha que você está em um carro percorrendo uma estrada. Se eu lhe perguntar qual é a velocidade no dado instante, você vai olhar no velocímetro. Porém, o velocímetro, na verdade, está computando uma diferença de velocidades, isto é, velocidades médias entre dois instantes muito próximos. Por exemplo, se ele percorreu 16 metros entre 10 e 11 segundos, ele computa a velocidade média 16 metros por segundo igual a 57 km por hora. Mas digamos que alguém tirou uma foto do carro em movimento. Supondo que a foto é tirada praticamente instantaneamente, qual é a velocidade do carro exatamente no instante da foto? Se o carro está com velocidade constante,
Vemos pelo gráfico que essa velocidade é representada pelo quociente ds/dt, ou pela inclinação da reta S igual VT. E poderíamos tomar dois pontos quaisquer nessa reta, não importa o quão distantes ou quão próximos, e teríamos a mesma inclinação, ou seja, a mesma velocidade. Agora, as ideias de Newton e Leibniz foram a de construir as ferramentas para que possamos pensar sobre a taxa de variação não apenas de uma reta, mas a taxa de variação em uma curva, que possivelmente está em constante mudança. Para isso, eles desenvolveram de forma independente a noção de derivada. Eu vou então dar uma prévia matemática desse problema. Podemos imaginar um movimento como nessa curva, com o eixo vertical representando a distância percorrida em azul e a velocidade em vermelho, versus na horizontal o tempo. Inicialmente a curva da distância é pouco inclinada, já que o carro é lento a princípio. Durante o primeiro segundo, a distância percorrida S pelo carro quase não muda. Então, à medida que o carro acelera, a distância percorrida em um determinado segundo aumenta, o que corresponde a uma maior inclinação no gráfico. No final, quando o carro desacelera, a curva tem sua inclinação reduzida novamente. No princípio, a velocidade é baixa. Na metade do trajeto, o carro acelera até sua velocidade máxima, cobrindo uma distância relativamente grande cada segundo. Então ele desacelera novamente para a velocidade 0 metros por segundo. E essas duas curvas estão definitivamente relacionadas. Se mudarmos a função S, temos um gráfico velocidade vezes tempo diferente. O que queremos entender é como essa curva de velocidade é traçada. Em outras palavras, como exatamente a velocidade depende da função distância vezes tempo. Intuitivamente, todos sabemos o que significa a velocidade em um dado instante. É o que o velocímetro acusa em um determinado momento. E, intuitivamente também, faria sentido pensar que a velocidade deve ser maior em momentos nos quais a função distância está mais inclinada. Isso é quando o carro cruza uma maior distância por unidade de tempo. Mas qual é a velocidade em um dado instante? Como eu já falei, se eu te mostro uma foto de um carro em um instante e te pergunto qual a velocidade dele, você não pode responder. O que você precisa são dois momentos distintos para comparar. Desse modo, você pode avaliar qual a variação da distância ao longo do tempo e dividi-la pela variação do tempo. Esse é o conceito de velocidade, a distância percorrida em um certo intervalo de tempo. Então, como determinamos uma função para a velocidade que tem apenas um único valor em um único instante no tempo? É estranho que, de um lado, queremos associar cada ponto no tempo com uma única velocidade, mas na realidade calcular a velocidade requer comparar dois pontos separados no tempo. Isto é, uma velocidade média. Você poderia calcular a velocidade média em metros por segundo em diversos intervalos. Por exemplo, no intervalo entre 3 e 6 segundos, a velocidade média dá aproximadamente 55 menos 10 metros dividido por 3 segundos, o que dá 15 metros por segundo. Vamos chamar essa diferença no tempo de ΔT, que nesse caso é 3 segundos, e diremos que a diferença resultante em deslocamento ΔS, no caso 45 metros. Agora vamos tomar um intervalo menor para medir a velocidade média, digamos entre 4,8 e 3 segundos. Nesse caso, ΔT é 1,8 segundos e ΔS aproximadamente 30 menos 10 metros igual a 20 metros. Nesse caso, ΔS dividido por ΔT é igual a 11,1 metros por segundo. Agora vamos reduzir ainda mais o intervalo de tempo para 3,2 e 3 segundos igual a 0,2 segundos. S variou de 12 até 10 metros igual a 2 metros, e nesse caso, ΔS ΔT igual a 10 metros por segundo. Então, uma conclusão que você poderia tirar é fazer ΔT igual a zero e teríamos uma velocidade em exatamente 3 segundos.
Infelizmente não é possível dividir por zero, mas se você lembrar o conceito de limite, poderia dizer que a velocidade em 3 segundos é igual a ΔS dividido por ΔT quando ΔT tende a zero. Mas qual é esse valor?